Me parece que tu te relê, assim, a partir da tua experiência, da tua construção, assim, olhar assim, tipo, pô, isso eu fiz, e isso, naquele momento era muito interessante, mas talvez, olhando agora, não foi... Isso eu acho que de uma extrema coragem. Então, tipo, o Pichon é o medo e a coragem, o medo num primeiro momento e a coragem depois de voltar e pensar sobre o que fez, porque rever os pontos de vista, ter essa questão do lugar, o local de fala, isso é muito importante nesse momento, né? E muitas vezes as pessoas, pô, tipo, eu já fiz isso, mas não, mas era porque era para ser feito, não precisa ser revisto, ser repensado. Tipo, o Pichon também é uma maneira de repensar e de remodelar as coisas. Com certeza, com certeza. Esse livro, Pichon, me permitiu rever minha vida, repensar minha vida, repensar os diferentes atos de minha vida. Porque, claro, está claro e claríssimo que na vida de um indivíduo não todo é brilhante, não todo é positivo. Não há ninguém que possa apresentar uma vida totalmente positiva. E aquelas biografias na qual a vida é totalmente positiva são biografias mentirosas. E eu não queria escrever uma biografia mentirosa. Aquele que foi meu mentor e que foi meu amigo que me empurrou a escrevê-la, Alex Haley, que foi o autor de Raízes e de autobiografia de Malcolm X, me falou, olha, a primeira mentira que tu dizes nesse livro, aí terminará o livro. Eu me guiei sempre por essa visão. E tentei sempre mostrar aquela verdade que eu percebia. Não sei se havia outras verdades que eu não percebia, mas aquelas verdades que eu percebia era aquilo que tinha me motivado ao longo desta história extraordinária, era o perigo. Eu sempre vivi em uma situação de perigo. Desde que nasci, sentia que estava rodeado de perigo. Desde que tinha 3 anos, 4, 5, 6 anos, eu percebia o perigo e tinha medo desse perigo que não podia explicar e que meus pais não me explicavam. O racismo é um perigo. O racismo é uma violência permanente. E viver dentro do racismo é viver dentro de um perigo, dentro de uma ameaça. E a resposta a essa ameaça é uma resposta que se constrói cotidianamente. Não há uma resposta definitiva. É todos os dias que a gente tem que se levantar e construir respostas a essa vida do racismo. E essa é a grande diferença ontológica entre os negros e as pessoas que não são negras. As pessoas que não são negras não têm nem terão nunca essa experiência de que estão obrigados a se redefinir constantemente durante o prazo de 24 horas. Eles têm que tomar tantas decisões enquanto negros, não enquanto ser humano. É por isso que eu não falo dessa questão de ser humano. Eu não estou interessado no ser humano. Ninguém tem me perseguido por ser um ser humano. Ninguém tem me linchado por ser um ser humano. Então eu não estou interessado nessa conversa de que somos todos humanos. Isso não me interessa, não me ajuda. O fato de ser negro é o que condiciona a minha vida. É ele que me empurra a tomar todas essas decisões que eu tenho que tomar ao longo do dia. E que ao dia seguinte eu tenho que começar de novo, com novas questões que vão surgir. E é isso que eu tenho que colocar na cabeça dos meus filhos. E é muito difícil que uma criança compreenda isso. Que todos os dias ela vai ter que ser inventiva, tem que inventar um modo de ser, um modo de responder, um modo de replicar, um modo de organizar uma contraofensiva e um modo de vencer. E claro, detrás de todo esse fenômeno há um elemento que é o elemento de medo. Porque o medo está aí sempre. Nós crescimos, vivimos e atuamos dentro do medo. Desde que nos colocaram nesses barcos, esses foram barcos de terror. Puro terror sentiram essas pessoas que foram arrancados de seus vilarejos, sem saber porquê, e jogados no fundo de um barco. E na travessia de 3 meses horrível, horrorífica, e desembarcar em um lugar também que não conheciam, também estavam cheios de medo. Onde estavam? Com quem estavam? Quem são essa gente? Então, ao longo da escravidão, foi o medo que conformou as nossas ações. E da mesma maneira, hoje, sem escravidão, sigue sendo o medo
que está conformando a nossa ação. Olha, não há medo maior que o medo da fome. Esse medo de não saber de onde vai sair a comida do dia seguinte, para teus filhos, para tuas crianças e para ti, como tu vais sobreviver fisicamente, biologicamente. É um medo horrível, que só experimentam aqueles que estão nessa situação. Então, escrevendo esse livro, eu olhando para trás e tentando descobrir qual era a verdade, essa linha de verdade que havia no livro, eu descobri que essa linha de verdade era o medo. Que eu sempre estava atuando em função do medo, tomando decisões por causa do medo que eu tomava as decisões. Não era por causa de uma valentia. O resultado, talvez outros podiam interpretar como valentia ou a reação que esse medo produz como valentia. Mas o mais básico para mim não era a valentia, o mais básico para mim era o medo.